Ninguém te conta que o que impede a sua fluência não é gramática, não é vocabulário, não é uma técnica milagrosa e tudo que te ensinam, na verdade, te afasta da verdadeira fluência e dos seus objetivos. Hoje eu vou te mostrar o porquê que a maioria dos cursos só te dá uma falsa sensação de progresso e você vai ter que realmente desaprender tudo o que te ensinaram para você adentrar nessa nova abordagem que vai realmente te trazer resultados. É uma conversa séria, é uma conversa pesada e eu realmente espero que as pessoas que assistam esse vídeo, que você que esteja assistindo, tenha maturidade e paciência, me dê só um pouquinho de tempo para eu explicar o meu ponto de vista e você vai ver a mudança de chave que vai acontecer na sua mente se você ver esse vídeo até o final. Você vai entender exatamente o que traz a fluência e você vai entender finalmente o motivo do porquê que você não sabe inglês até hoje. Ok, vamos lá. Vamos pensar sobre isso. Você realmente pensa, realmente acha que falta apenas um curso para você se tornar fluente em inglês? Que é mais um curso que vai fazer diferença? Que todas as outras vezes você tinha outras coisas acontecendo na sua vida, que não conseguiu focar direito, mas agora você vai se dedicar, agora você está motivado e agora você vai aprender inglês. E para isso você precisa, pela última vez, comprar um curso de inglês. Provavelmente, essa é a minha opinião sincera, eu sei que é um pouco polêmica, mas você provavelmente está caindo num golpe. E aqui, pessoal, quero deixar bem claro, e que fique bem claro conforme esse vídeo passa, que eu não estou querendo acusar ninguém aqui, não é sobre isso o vídeo, não é a proposta aqui não é falar que fulano de tal tem um curso ruim, ou fulano de tal tem um curso que não funciona, ou está vendendo falsas promessas, não é nada sobre isso, é sobre estimular um outro raciocínio sobre um outro ângulo dessa história toda, que é o que realmente faz a pessoa se tornar fluente. Porque perceba, depois que a gente passou a ter toda essa movimentação na internet, né? Lançamentos, cursos, etc., houve um crescimento muito grande de professores de idiomas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E se a gente parar para pensar, não necessariamente o número de fluentes no Brasil aumentou. Na verdade, a gente segue com 1% apenas da população falando inglês fluentemente. Então, qual que é o problema? É uma pessoa que ainda não vendeu números o suficiente do seu curso e por isso não ajudou as pessoas, ou tem alguma outra coisa por trás rolando? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Moonlab. Um episódio um pouco diferente hoje, não estou com o André, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo, então estou gravando esse vídeo aqui um pouco improvisado, mas é um assunto muito importante que eu acho que ele tem muito valor assim de debate, né, para a gente debater essa ideia toda. Então vamos entender o que é. E assim, essa é uma conversa muito sincera, tá, pessoal? Eu tô realmente abrindo meu coração aqui para vocês, dando minha opinião sincera sobre tudo que está acontecendo dentro do cenário de aprendizagem de idiomas, por assim dizer. E não, eu não vou ofertar nada para você nesse vídeo. Eu deixo muito claro o que eu oferto aqui dentro do YouTube, dentro do meu canal aqui, desse pequeno espaço. E a proposta é justamente aproximar a ciência e a experiência da vida real dentro do assunto aprendizagem de idiomas. Então, assim, e novamente, deixando claro, eu não tenho nenhum curso de idiomas, o que eu vendo não é isso, não é sobre isso o vídeo. O que eu quero trazer para vocês reflitam comigo assim, o que é um curso de inglês? O que é um curso de uma língua? Se não uma curadoria de informações e alguns recursos que são passados para as pessoas. Então, vocês podem ver que a maioria dos cursos de inglês e idiomas hoje aqui na internet envolve seja uma lista de palavras, módulos com situações e contextos, algumas ferramentas, outras utilizam também inteligência artificial para fazer flashcards, ou então eles dão direito a aulas com nativos de conversação e tudo mais. Então, assim, recursos nós temos. Nós temos recursos para aprender idiomas. E por que a gente segue não aprendendo? E a grande resposta disso tudo é padrão de comportamento. O motivo do porquê que as pessoas até hoje não sabem inglês é justamente uma falta de um padrão de comportamento de pessoas que são fluentes em inglês. E digo mais depois, agora que chegou a inteligência artificial, a necessidade que a gente tem de aplicativos, plataformas, cursos, decaiu ainda mais. Porque se por um lado eu tinha, por exemplo, um curso de inglês para pessoas da área de TI, um curso de inglês para negócios, um curso de inglês para viagens,
O diferencial de cada um curso desse é sua área de ênfase. Ou seja, ele vai ter uma quantidade maior de informações acerca daquele assunto. Mais assuntos sobre TI, mais aulas sobre negócios, mais aulas sobre viagens. Então depende muito do foco do curso. Porém, perceba, e essa é a minha proposta aqui, é que você enxergue que tudo isso é facílimo de conseguir hoje em dia através da inteligência artificial. Com o uso do ChatGPT, do Claude, Gemini ou qualquer outra inteligência artificial, você consegue gerar um curso inteiro de aprendizagem de qualquer idioma que é muito parecido com qualquer curso que estão te vendendo hoje em dia. Então, o conhecimento aqui não é um problema. E eu digo mais também. O problema aqui não é falta de motivação e não é disciplina. Porque toda a cerne do que é aprender um idioma, do que é você falar um idioma, está muito mais relacionado ao seu estilo de vida do que qualquer outra coisa. E é isso que eu tenho tentado falar aqui na internet, assim, é essa mensagem de que aprender idioma, saber um idioma é um estilo de vida. Não é nada mais além disso. Não é que fulano de tal tem mais ou menos conhecimento porque ele sabe mais ou menos um idioma. Uma pessoa que fala inglês não necessariamente é mais inteligente do que outra pessoa. Da mesma forma que se a gente não tem o estilo de vida que reflete o uso daquele idioma, é muito difícil da gente ter qualquer tipo de resultado. Perceba, se eu aprendo o idioma, digamos que eu aprendo, sei lá, grego. Eu estudo grego, tô lá, tenho disciplina, tenho motivação, faço flashcards, faço curso, faço aplicativo, faço aula de conversação, faço tudo que todo mundo fala para fazer. Então eu uso coisas que eu gosto, etc, 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 tô lá ralando, mas eu não consigo aprender. Por que que isso acontece? A primeira coisa que eu começo a me perguntar quando alunos trazem essa situação para mim, esse tipo de situação é: quantas horas por dia de consumo, e note aqui a distinção, consumo de estudo, de consumo, input, seja listening ou reading, ou seja, o que você está escutando e o que você está lendo, quanto em horas dessas duas áreas aqui você está consumindo por dia. A resposta de 99% das pessoas é tipo, eu estudo inglês 1 hora por dia, eu estudo inglês meia hora por dia. Eu estudo inglês 10 minutos por dia. Eu estudo inglês 2 horas por dia. E eu acho engraçado, cara, como toda vez que eu pergunto isso, eu ainda coloco ênfase no consumo de inglês e a pessoa segue respondendo estudo. Porque nós brasileiros, principalmente, nós temos esse vínculo da ideia de que para aprender o idioma nós precisamos estudar. E eu sou absolutamente contra essa ideia. Então, quando a gente tem diversos cursos propagando justamente essa ideia e oferecendo recursos para que você estude mais, eu acho isso uma perda de tempo total. Eu acho isso uma perda de tempo. Porque recursos e informações nós temos. O que transforma uma pessoa fluente e uma pessoa que não é fluente, no caso, uma pessoa que não é fluente e uma pessoa que é fluente, não é os estudos. É os comportamentos que ela tem durante o dia dela. Então, se a gente analisa o comportamento de uma pessoa que é fluente e uma pessoa que não é fluente, vocês vão ver que os comportamentos delas são drasticamente diferentes. Drasticamente diferentes. Então vamos tentar analisar por essa ótica, onde aprender idiomas, tanto em inglês no caso, é um padrão de comportamento. Qual que é o padrão de comportamento dessa pessoa que é fluente em inglês ou qualquer outro idioma e a pessoa que não é? A pessoa que é fluente, ela tem contato constante com aquele idioma, seja online ou presencial, na vida real. Então essa pessoa, ela assiste vídeos, ela lê livros, ela escuta podcasts, ela escuta músicas, ela assiste séries, filmes, etc. Tudo naquele idioma. Então quando ela vai para a academia, quando ela vai para a padaria, quando ela vai para o trabalho, etc, etc, ela está sempre encaixando o idioma na vida dela de uma forma que ela nem percebe. Mas, dado o fato que ela fala o idioma, para ela não parece tão difícil aderir àquele comportamento, aderir àquele hábito, justamente porque ela já internalizou aquilo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Essa pessoa que tem esse padrão de comportamento de inserir o idioma em todas as áreas da vida dela, realmente integrar o idioma na vida dela, ela tem uma exposição ao idioma infinitamente maior de vezes do que a pessoa que não é fluente. A pessoa que não é fluente, ela está tão preocupada com os estudos, com o quanto ela está se dedicando,
com aulas e coisas do gênero, que ela não aumenta a quantidade de horas de exposição. Então ela vai lá, ela realmente se dedica durante aquela 1 hora, porém, fora daquela sessão de estudos, ela não tem contato nenhum com o idioma. E perceba, eu digo outra coisa também, que eu não vejo quase ninguém falar, que quando você está aprendendo um outro idioma, você está quase que mudando de cultura. O que eu quero dizer com isso? A nossa linguagem, ela também reflete a nossa cultura. As alterações que a linguagem vai tomando através do tempo, essas mudanças são determinadas, sobretudo, por conta do nosso fator cultural. A forma como a gente age em sociedade, a forma como a gente realiza as nossas atividades no dia a dia, isso vai mudando um pouco a forma como a gente fala. Um exemplo mais clássico de todos seria, por exemplo, a gente, ao invés de falar vossa mercê, a gente naturalmente chega na versão de você. Isso se chama de acronia, é a mudança linguística através do tempo. Só que o que eu quero que vocês entendam através disso tudo é que quando a gente realmente integra o idioma na nossa vida, a gente está refletindo uma cultura de comportamento. Então, uma pessoa que ela é, por exemplo, ela é bilíngue, no caso ela fala inglês, e ela é uma pessoa que é da área fitness, então ela treina, ela busca conhecimento dessa área, talvez ela seja um profissional de educação física, algo do gênero, mas aqui vocês podem usar qualquer outro tipo de exemplo, tá? Então essa pessoa, qual que é a rotina e o lifestyle dela? É uma pessoa que busca melhorias no seu próprio corpo, é uma pessoa que busca referências da sua área, é uma pessoa que vai buscar conhecimento dentro dessa área também, e todo mundo sabe que a principal fonte de conhecimento, onde mais acontece, onde a gente tem conhecimentos de ponta, é em inglês, porque é a língua global. Então, naturalmente, a pessoa que está aqui, dentro desse âmbito aqui, ela vai atrás dessas informações. Só que como ela não pensa no inglês, ela está pensando no conhecimento em si, o nível de exposição dela naquele idioma é muito maior do que a pessoa que está focada em estudar. Qual seria a solução, então? Seria você encontrar uma forma de você encaixar esses comportamentos durante o seu dia a dia. De uma forma que não fique tão pesante, de uma forma que você não precise gastar tanta energia para estar realizando essas atividades. E aí sim, quando chega o momento de fazer uma sessão de estudo, você consegue usufruir daquele conhecimento mais e melhor também, porque você tem mais conhecimento aqui na sua nuvem mental, por assim dizer. Então, durante o dia a dia, você vai acumulando essas palavras, esses vocabulários, essas expressões, etc., para você estar realmente usufruindo deles ali na sessão de estudos. Então, vamos novamente voltar para a questão do curso de inglês em si. Então, muitas pessoas hoje, o que elas vendem, né? Se a gente for ser franco aqui, o que elas vendem é fluência em 6 meses, fluência com método de verdade, com conversa da vida real, com expressões que os nativos usam, com não sei o que. É sempre uma linha de tentando encurtar o caminho da jornada ali para te fazer comprar o produto. Ou seja, eles querem te vender um atalho, de certa forma, né? Porque eles sabem que você já está cansado de tanto tentar. Eles aproveitam dessa sua fragilidade para poder usar gatilhos mentais, para poder, assim, e os gatilhos mentais é de urgência, de escassez, entre tantos outros gatilhos, para te influenciar a comprar o curso, para te fazer pensar que dessa vez você vai ser fluente. Só que, novamente, a entrega é a mesma. A entrega é só mais um ensino de linguagem e não um ensino de comportamento. E o motivo do porquê que ninguém fala de comportamento é porque não existe essa conexão entre neurociência do comportamento e linguística no quesito aprendizagem de idiomas. Até onde eu sei, assim, e novamente, pessoal, eu gostaria de ser um melhor divulgador científico. Eu realmente gostaria, mas a verdade é que eu sou bem medíocre. A verdade é que eu sou bem medíocre. Não só enquanto divulgador científico, mas também enquanto poliglota. Existem milhões, assim, tantos poliglotas tão mais bem qualificados do que eu, que têm proficiências melhores do que eu, que sabem mais idiomas do que eu, porém essas pessoas não têm a base acadêmica que eu tenho, que ainda que seja pouca, ainda que eu seja medíocre nesse sentido, ainda é uma base. Então eu consigo utilizar essa base com a minha própria experiência para entender, é por isso que está todo mundo louco. Porque ninguém sabe do que está falando. Tá todo mundo falando que é sobre aprendizagem da língua, e depois que eu passo pela mesma tempestade, fico lá quase 10 anos estudando idiomas, eu sigo estudando idiomas,
Então eu já tô nessa jornada há mó tempão, eu vendo assim, cara, mas não foi isso que me fez aprender. Não foi isso. E o ponto é que alguns poliglotas, depois que eles já estudaram tantos idiomas, que eles esqueceram o que fez eles aprenderem. Porque depois, assim, uma coisa é quando você está aprendendo o seu segundo, o seu terceiro idioma. Outra é quando você está aprendendo o seu sexto, o seu sétimo, o seu oitavo idioma. O raciocínio muda muito. Então, eu tenho outros pontos aqui que eu queria colocar também. O tempo é mais valioso que o conteúdo. Percebam, lembram que em vários momentos aqui durante esse vídeo eu falei, não importa o conhecimento, mas sim o seu comportamento. Esse comportamento tem uma direta relação com o tempo. Se você não tem tempo, você não vai aprender inglês. Ou o seu tempo para aprender inglês vai demorar demais. Se você quer aprender inglês ou qualquer outro idioma em 3, 6 meses, saiba que o seu nível de exposição vai ter que estar lá na casa de 6, 8 horas por dia. Por que isso acontece? Vamos tentar raciocinar aqui. Como que a gente aprende o idioma? Para a gente aprender o idioma, o nosso cérebro ele precisa passar por transformações, correto? Então, isso é uma mudança biológica. Da mesma forma que quando você treina, o seu músculo muda de formato, o seu cérebro também. Então, quando você está aprendendo um novo idioma, você cria novas conexões neurais. E essas conexões neurais são uma mudança biológica. O seu cérebro realmente está mudando. E o seu cérebro não muda através de pura e simplesmente ter mais conhecimento. O verdadeiro aprendizado, na ótica das neurociências, é uma mudança de comportamento. O aprendizado é uma mudança de comportamento. Quer ver um exemplo claro? Se você vê alguém andando na rua, esse é um exemplo muito exagerado, tá? Mas acompanhe. Se você está na rua, você vê alguém atravessando a rua, não olha para os dois lados e a pessoa é atropelada. Depois, quando você for atravessar a rua, você vai lembrar dessa situação. Você vai lembrar, eu tenho que olhar para os dois lados. Do contrário, eu vou ser atropelado. Então você olha para os dois lados e o seu ato de olhar para os dois lados é um comportamento. É isso que eu quero que vocês entendam. É uma mudança de comportamento. Aí beleza. E para o nosso cérebro mudar, para ser um cérebro apto a produzir uma linguagem, nós precisamos de horas. Por que nós precisamos de horas em contato com o idioma? Porque durante essas horas, durante esse período que a gente está tendo contato com o idioma, o nosso cérebro está processando sons, cadência de fala, pronúncia, entonação, palavras e o vocabulário em si, regras e conjuntos gramaticais, conhecimentos culturais, gestos, movimentos orofaciais, porque cada idioma tem um movimento diferente na boca para produzir os sons. Então, percebem como existem diversos processamentos diferentes que acontecem no cérebro para a gente realmente produzir um idioma? Quando eu estou falando um outro idioma e eu consigo falar esse idioma com fluidez, ou seja, com conforto, isso implica que eu tenho um número, uma compreensão suficiente onde eu processo o vocabulário rápido o suficiente, eu entendo as regras gramaticais rápido o suficiente, eu sei produzir os sons de uma forma rápida o suficiente, então eu realizo todos esses processos de uma forma tão rápida que gera uma fluidez na fala. E tudo isso leva tempo. Então, como a gente já cresceu, e a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas são adultas, né? Elas já tentaram aprender inglês várias vezes, elas não têm essa quantidade em horas, porque elas não se expuseram, né, ao idioma vezes o suficiente, em horas o suficiente, para causar esse estímulo. E querem ver outra coisa? O quão impactante é esse estímulo de o momento em que você escuta o som até você ser capaz de reproduzir esse som é determinado pela qualidade daquele seu contato com o vocabulário, o contexto ali, no caso. Ou seja, e para as neurociências, o que é o mais estimulante? É um contexto que você está emocionalmente engajado. E quando a gente está nesses cursos e aplicativos, o nosso nível de engajamento é muito mais baixo. É por esse motivo que você escuta professores e etc. falarem, aprenda com coisas que você gosta. Porque com coisas que você gosta, você tem um maior engajamento das suas áreas ali emotivas, e isso faz com que as informações sejam armazenadas no seu hipocampo de uma forma mais fácil. E isso acaba gerando, portanto, um aprendizado, isso acaba mudando o seu comportamento. Então, percebam que para a gente ter essa compreensão, por exemplo, para você ter uma fluência em listening e você realmente entender
o que os nativos falam na velocidade natural de fala, o que você precisa é ter um número em horas de exposição tamanha para que seu cérebro mude, para que ocorra essa mudança biológica no seu cérebro e você seja capaz de reproduzir aquilo. Isso envolve repetição, exposição. E por que eu digo, e aqui sintetizando tudo, né? Quando você tem aprender idiomas, em inglês no caso aqui também, como um padrão de comportamento, como um estilo de vida, você vai repetir essas coisas diversas vezes, porque faz parte do seu estilo de vida. Então olha só a ênfase que eu estou dando em comportamento, 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 porque é o comportamento que vai ditar a quantidade de horas que você se expõe ao idioma. Porque se você não tem esse comportamento que sustente o seu contato com o idioma, você vai naturalmente desistir. Porque você não tem nada que sustente o seu contato com o idioma a não ser a sua fé. Você não tem nada que vincule o idioma com você que não a sua capacidade de se motivar. De você se sentir, não, eu preciso ter disciplina. Ou seja, você está o tempo inteiro, constantemente tentando se forçar a estudar o idioma. E sabe qual que é o mais irônico de tudo? Isso piora a sua capacidade de aprendizado. Porque isso diminui o nível de engajamento, que, portanto, diminui o nível de proficiência, de armazenamento da informação. Ok, eu tenho que tomar cuidado aqui para não divagar demais, porque esse é um assunto que dá para ir para tantas áreas diferentes, mas a ideia é que, através do tempo, né, a gente consiga discorrer bastante sobre esse assunto, sobre diversos ângulos. Outra coisa que vocês vão perceber é que a maioria dos bloqueios são emocionais e não técnicos. Então envolve um perfeccionismo, uma urgência com falar, que eu acho impressionante. Eu acho tão fascinante, cara, como o brasileiro quer falar inglês antes de sequer entender. O brasileiro fala assim, nossa, mas eu falo mal inglês, minha pronúncia é ruim, não sei o que. E aí eu já perguntei e eu fico pensando, você entende vídeo em inglês sem legenda? Porque se você não entende vídeo em inglês sem legenda, por que você sequer está preocupado em falar? Se sequer vídeo sem legenda você não consegue. Então perceba como muitas vezes a trava no inglês ou a dificuldade de aprender o idioma é muito mais psicológico do que técnico. Porque ferramentas nós temos. Na era de hoje é impossível você não achar materiais para aprender idioma. Você tem livros, você tem aplicativos, você tem... Cara, só com inteligência artificial, bicho, é muita coisa que dá pra fazer. E vídeos aqui na internet tem de monte, né? Que muda isso. Então percebam, onde nós temos um foco muito grande no conhecimento, todo mundo batendo a tecla, conhecimento, 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 sendo que não muda o comportamento. E é o comportamento que vai te fazer ser fluente. Perceba que aqui a diferença, o importante não é começar. E não é nem manter também. Porque quando a gente pensa assim, a manter o contato, a gente está pensando em disciplina. A gente está pensando em se forçar a fazer aquela atividade. Só que o meu foco não é você pensar em se forçar a estudar, mas sim em você encontrar comportamentos na sua vida que você já faz, que você consiga introduzir o idioma naquela atividade, durante o seu dia a dia. E, novamente, aqui é preciso ter tempo. É preciso ter tempo. Novamente naquela ideia, né? Eu chamo de tempo de incubação. Então, o tempo de incubação para levar à fluência exige comportamentos e esses comportamentos, eles têm que ser um agente que vão exponencializar, que vão aumentar a quantidade de horas que você está tendo contato com aquele idioma. É só assim que você consegue fluência em listening e reading, uma fluência em ler e escutar. E após você ter esse nível de domínio, você consegue aumentar exponencialmente o volume de contato que você tem com aquele idioma. Porque aí, quando você chega nesse grau de fluência, você não precisa, por exemplo, ficar prestando atenção na legenda. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa e apenas escutando porque você vai entender. E aí a gente já passa de 1 hora para 2 horas para 4 horas de exposição. Enfim, as coisas vão crescendo. Então, assim, eu não quero... Eu quero muito deixar... Se tem uma mensagem que eu quero que fique clara aqui nesse vídeo, é a importância do comportamento para você se tornar um fluente. É realmente assim, para pensar. Enquanto a gente tem
toda a internet falando que você precisa de mais um curso, um método que não sei o que, esse método faz você aprender 37 vezes mais rápido, esse método aqui faz você aprender 10 vezes mais rápido, esse método aqui vai te deixar fluente não sei o que. Cara, não importa isso, todo mundo tá falando uma coisa milagrosa diferente. E a única coisa que você não faz, que segue sem fazer, é mudar o seu comportamento. E o seu comportamento não precisa ser um comportamento novo necessariamente. Pode ser algo que você já faz apenas com um idioma ali introduzido. Tem outras coisas aqui que eu gostaria de falar também. Que quando a gente entende que aprender um idioma novo exige essa mudança, quer ver uma outra coisa que eu quero falar aqui também? Essas pessoas que falam disciplina, né? Disciplina para estudar, disciplina para, enfim, manter os estudos, etc, etc. Depois que você chega, então, nessa fluência, que ela veio oriunda dos seus estudos, ou seja, a sua fluência ela veio através dos seus estudos, e você se dedicou lá 1 hora, 2 horas por dia, que seja, não sei quanto tempo, tanto faz. Quando você chega nesse grau de fluência, quanto tempo você vai ter contato com o inglês? Porque se o seu contato com o inglês era apenas durante suas sessões de flashcards, suas sessões de escrita à mão, suas práticas de shadowing, sua decupação de filmes, sua decupação de músicas e não sei o que, se todo o contato que você tem com o inglês é isso, quando você atinge a suposta fluência, qual que vai ser o seu contato com o inglês? Vai subir ou vai diminuir a quantidade em horas? Deveria subir, né? Deveria subir. Mas o que acontece em 99% dos casos é diminuir. É diminuir. E esse que é o problema. As pessoas não mudam o comportamento delas. É por isso que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também, mas eu acredito genuinamente que o motivo do porquê que brasileiros não aprendem inglês ou qualquer outro idioma é um motivo cultural. É um motivo onde a gente tem dificuldade de realmente fazer essa transição cultural, transição de comportamento. E isso faz com que a gente siga não aprendendo. A ênfase, o foco aqui do vídeo, que eu quero que você saia desse vídeo aqui sabendo não adianta você comprar um outro curso de inglês ou qualquer outro idioma. Se você não muda o seu comportamento, dificilmente você vai aprender esse idioma. E o que esses comportamentos são na prática? Envolve você ser mais autodidata, você buscar materiais, você buscar pontos de contato. Esses pontos de contato são justamente o que aproxima você daquele idioma. Isso envolve diversas coisas. Então, por exemplo, um atleta, qual que seria um ponto de contato para um atleta? Assuntos que são do esporte que ele pratica. Uma pessoa que é médico, quais que seriam os pontos de contato do idioma para uma pessoa que é estudante de medicina ou é médico? Assuntos de medicina. Uma pessoa que é psicólogo, quais são os pontos de contato para um psicólogo? Assuntos de psicologia. Então, quando a gente traz o idioma para a nossa vida, e novamente percebam como isso é um comportamento. É você anotar e escrever o que me define, quem que sou eu, analisa esses assuntos, esses interesses, e você passa a consumir esses interesses em inglês ou no idioma que você está estudando. Isso sim vai aumentar o seu nível de exposição, que é em essência uma imersão. E essa imersão, esse contato frequente, é o que vai fazer você aprender. Enfim, pessoal, isso é um assunto bem denso. É muito difícil discutir isso daqui. E outra coisa que eu nem falei, do preço, né? Do preço. Do investimento em tempo e dinheiro. O valor dos cursos é altíssimo. O valor de aulas particulares é altíssimo. Então, assim, a gente acaba investindo muito dinheiro e tempo sem mudar o nosso comportamento. Então, a gente está praticamente jogando dinheiro fora. Quantas pessoas já não vieram até mim falando assim, cara, eu já comprei 5 cursos de inglês. Eu já fiz curso de inglês de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, e todo mundo falava a mesma coisa, e era tudo igual, não sei o que, não sei o que. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e eu pergunto sempre a mesma coisa. Tá, quantas horas por dia você tem contato? E todo mundo sempre responde assim, um valor abaixo de 1 hora por dia. Então, assim, a gente vê que o problema está na base, né? É um problema psicológico, é emocional, não é técnico. Enfim, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Eu sei que muita gente está cansada de pessoas entregando falsas promessas e tudo mais. Eu acredito piamente que aprender idiomas é para o resto da vida. Então é uma mudança biológica, é uma mudança de vida mesmo. Então você precisa agir de acordo. Se você não tem nada
nenhuma coisa na sua vida que sustente aquele contato com o idioma, você vai esquecer, você não vai aprender, você vai se estressar, você vai ficar cansado. E nem falamos do peso do impacto do estresse na hora de aprendizagem de idiomas. Eu vou fazer um outro vídeo dedicado exclusivamente para isso. Tem tantos problemas, pra vocês verem assim, o vídeo já tá longo pra caramba, e isso aqui é só a ponta do iceberg. Então, novamente, deixando claro, eu não quero acusar ninguém, eu não tô falando mal de ninguém aqui, e pelo contrário, todo curso, eu já repeti isso em vários vídeos, todo curso, todo contato, todo aplicativo, todo contato que você tem com o idioma é relevante, porque todo contato que você tem é um contato em horas. E lembra que eu falei várias vezes nesse vídeo que a gente precisa de um tempo de incubação, de um acúmulo de horas para o seu cérebro adaptar e fazer essas conexões, essas novas conexões neurais? Então, um contato que você tem com o curso é um contato positivo. Porém, se você não muda o seu comportamento e faz todo o resto, que é o que de fato te torna fluente, então você está usando um curso para nada. Enquanto você está lá, ralando, sofrendo, pensando, cara, não consigo, tenho que fazer um curso, tenho que fazer isso e aquilo, tem uma outra pessoa se divertindo em inglês, vendo vlog, vendo outras coisas e tendo um contato genuíno, natural com aquele idioma, e aquela pessoa está tendo um nível de exposição infinitamente maior do que a pessoa que está lá sofrendo, ralando, enquanto o outro está se divertindo. E é isso que faz a mudança, entendeu? Então, assim... Enfim, esse é um assunto complexo, novamente, tem tanta coisa. Eu quero muito dar ênfase de que eu não acho que o problema são os professores, eu não acho que o problema são os cursos. O problema está na nossa percepção, porque eu também tive essa percepção, e o único motivo do porquê que eu mudei essa percepção foi porque eu andei esse deserto inteiro, estou andando esse deserto inteiro há muitos anos já. E eu não vejo ninguém falando sobre isso, porque assim eu fico assim, cara, mas não é possível. Não é possível. Porque eu fiz de tudo que vocês imaginarem para aprender idiomas, e o que mais fez diferença para mim é justamente essa alteração de comportamento. Quando eu começo a introduzir mais o idioma no meu dia a dia, aumentando então o grau de exposição, tendo conexões relevantes, engajáveis e tal, tal, tal. Isso que realmente acaba proporcionando. No mais, pessoal, para o vídeo não ficar gigantesco, eu espero que esse vídeo tenha dado insights para vocês. Não, se vocês acharem que um curso possa ser benéfico para você, vá lá, compre o curso. Mas, por favor, mude o seu comportamento também. Não use o curso. É essa coisa que o brasileiro tem, né? De buscar soluções milagrosas ou um herói. Então, o brasileiro está meio que em busca de um curso que vai ser o herói da vida dele, que aquele curso é o que vai fazer ele ser fluente. E isso nada mais é do que um coping mechanism, é tipo um sistema de defesa que ele tem que ele não consegue reconhecer, que ele não vai aprender sem mudar o comportamento, sem ele mudar a forma como ele enxerga a vida de fato. É uma transição linguística que tem que rolar. Não é, enfim, um curso inovador, um método novo que não sei o quê. Dá para usar material de 100 anos atrás e você continuar aprendendo o idioma, sabe? É muito sobre a forma como você lida com tudo isso. Então eu sempre digo isso, que aprender o idioma é muito mais sobre lidar com o idioma do que qualquer outra coisa. No mais é isso, pessoal. Já falei várias vezes que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Esse é apenas meus 2 centavos. Aqui no Moonlab eu estou tentando trazer, criar essa noção de comunidade mesmo, assim, que aqui seja como se fosse um language hub, assim, seja um lugar onde a gente vai falar sobre a experiência da vida real mesmo, sobre várias coisas, vários assuntos. Eu tenho muita coisa, muito vídeo que eu quero trazer aqui para vocês, de estudo de caso, de reacts, de técnicas científicas, de também updates dos meus idiomas que eu ando estudando. Tem muita coisa por vir. Estou muito animado com o momento que o Moonlab está agora e também otimista e animado para ver o que o Moonlab vai se tornar daqui para frente, beleza? No mais é isso, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto todo e eu vejo vocês numa próxima. Fechou? Até mais!